Olá, sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Manchete publicada no G1 RS em 8 de setembro de 2024. Empresa do Rio Grande do Sul é condenada a indenizar cozinheira chamada de negrinha e excluída de reuniões por chefe. Manchete da Agência Brasil em 15 de maio de 2024. Haitianos e venezuelanos denunciam xenofobia em abrigos do Rio Grande do Sul. Manchete de GZH em 13 de março de 2024. Rio Grande do Sul registra um caso de injúria racial por cor da pele a cada 7 horas. Manchete do Correio Brasiliense em 16 de maio de 2024. Após casos de discriminação, abrigo para pessoas LGBTQIA+, é aberto no Rio Grande do Sul. Estes são só alguns indicadores, como podemos ver, infelizmente, fazem parte do nosso cotidiano aqui no estado. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente é de 2023, e os dados mostram que o Rio Grande do Sul é o estado em que mais registrou boletins de ocorrência por racismo naquele ano. E o Brasil segue sendo o país que mais mata a população LGBT no mundo. O que pode estar por trás de tudo isso e quais as penalidades previstas em lei para tentar conscientizar a população deste crime? Para isso, recebo hoje aqui no estúdio Jair Kirschke, que é presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, e Tatiana Bastos, que é delegada titular da Delegacia de Combate à Intolerância aqui em Porto Alegre. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje no estúdio com a gente. Eu gostaria de começar perguntando para o Jair qual o papel dos direitos humanos na luta contra o preconceito. A Declaração Universal dos Direitos do Homem diz claramente: todo homem nasce igual em dignidade e em direitos. Ora, se todo homem nasce igual, nós temos sim que combater permanentemente, não é, esse tipo de atitude. Na abertura, tu falavas da questão, o que a lei pode fazer. Não é? Eu acho que no Brasil a lei já está bastante boa. Esses últimos anos houveram avanços importantes. O que nós precisamos é um trabalho de educação. É agir muito na cultura. Não é? Porque é impossível, em pleno século XXI, nós convivermos com esse tipo de comportamento. Eu costumo dizer que existe só uma raça, a raça humana, só. Não é? Negros, amarelos, verdes, vermelhos, são variações de uma raça, que é a raça humana. E todos merecem muitíssimo respeito. No Rio Grande do Sul, lamentavelmente, né, nós temos participado, né, de uma forma muito expressiva nas pesquisas, né, como uma região, eu diria não é só o Rio Grande do Sul, eu diria o sul do Brasil, né, como uma região que tem esse tipo de comportamento, né, de intolerância com o diferente. Quem é diferente? É o negro, não é? Mas também são aquele grupo, aquele universo do LGBT. Não é? Essa intolerância. E isto necessita, assim, uma ação de educação. Essa educação ela tem que criar uma consciência coletiva, não é? De respeito ao diferente. E isto tem que começar na família, na escola, para mudar este quadro. Esse quadro nos deixa uma situação desconfortável. Não? Mas também na abertura tu chamavas a atenção para uma série de detalhes, o número de crimes, não, de racismo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que é muito importante e que as estatísticas mostram. Nós temos no Brasil uma coisa que para mim é uma antinomia, que se chama polícia militar. É uma das polícias que mais mata no mundo. E mata quem? Especialmente quem? Mais de 80% de jovens negros. Isso é racismo. Isso é grave, é muito grave. Não precisamos colocar em discussão com a sociedade brasileira. Não é?
Eu sempre digo assim, que segurança que nós queremos? Não é a segurança que nós queremos. Uma mãe negra, imagina uma mãe negra de filhos jovens, ela vive permanentemente um sobressalto. Meus filhos voltarão para casa ou não? Sabe? Isso é terrível. Não é? Um país que se reivindica de civilizado não pode admitir isso. Não é? E tem que se colocar na mesa de discussão. Porque isso vai muito além da discriminação, vai para a eliminação. E isso é muito grave. Delegada, gostaria de lhe perguntar no que cabe a parte da polícia. Como é que funciona a prevenção e o combate à intolerância? Bom, primeiro te cumprimentar e agradecer muito o convite para participar desse encontro ao lado do Jair, que é uma grande referência, né, na área de defesa e promoção dos direitos humanos. A Polícia Civil ela tem um papel extremamente importante, eu digo até central, no que tange não só ao combate, mas ao enfrentamento a toda forma de violação de direitos, a toda forma de violência, principalmente aquelas violências ocorridas em razão da cor da pele, da raça, da religião, da etnia, da procedência nacional, ou seja, aqueles crimes, como tu leste muito bem nessas matérias aí do último ano, que compõem todo o arcabouço, né, todas as categorias sociais tuteladas pela lei de racismo. A Polícia Civil, por enfrentar e trabalhar com a persecução penal, então nós trabalhamos com a repressão, né, com um segundo momento, não primeiro, o Jair fala muito bem da questão da prevenção primária, que eu acredito e concordo que se faz com educação, mas a gente trabalha também com a parte da prevenção secundária ou até terciária, quando a gente fala também de responsabilização criminal, de responder criminalmente pelos atos de violência, pelos crimes que cometem, isso também é uma forma de prevenção. A Polícia Civil Gaúcha, ela assume esse papel de tratar de maneira diferenciada todos aqueles crimes contra grupos vulneráveis, principalmente desde a década de 90, né? A gente teve a primeira DEAN lá em 88, logo depois as delegacias de polícia de combate à criança e adolescente, década de 90, uma era de especialização no geral no nosso país, inclusive na Polícia Civil Gaúcha, e a gente cria a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância somente em 2020. Então, com certeza, isso reafirma esse compromisso da Polícia Civil, também no enfrentamento aos crimes de ódio, aos crimes de racismo, porque a lei de racismo, ela não fala só da cor da pele, embora seja, com certeza, a origem, na verdade, da própria norma, né? A norma começa lá em 89 como uma norma que combate o preconceito raça-cor e depois ela vai sendo ampliada em 97 e tutelando também outras categorias sociais que historicamente são marginalizadas, criminalizadas pelo simples fato de serem quem são. Né? Então a Polícia Civil cria essa delegacia especializada lá em dezembro de 2020 e aí o que a gente percebe com a criação dessa delegacia? De 2020, final de 2020, né, de 2022 a 2024, por exemplo, que foi quando a gente começou efetivamente a ter as categorias, as classificações de ocorrência dos crimes de racismo, porque antes nós tínhamos somente um tipo penal dentro das nossas classificações chamado injúria discriminatória, que era muito amplo e que não contemplava especificamente cada uma dessas categorias sociais. A gente passa a ter, em maio de 2021, classificações próprias de ocorrência para raça-cor, para a questão da xenofobia, que foi citada ali, a questão da intolerância religiosa ou preconceito religião, e, a partir do final de 2023, também apologia ao nazismo, que é outro crime também enfrentado pela lei de racismo. E o que a gente percebe no nosso estádio, de 2022 a 2024, é um aumento de 200% nos registros de ocorrência, o que demonstra a importância da Polícia Civil ou de uma delegacia especializada, não só no enfrentamento, mas também em gerar estatísticas e diagnósticos que nos permitam realmente traçar algumas ações, algumas estratégias de prevenção, porque o que a gente quer não é só a responsabilização criminal, mas acho que o Jair falou isso muito bem, destacou isso muito bem, o que a gente quer é poder realmente mudar uma cultura, né? Uma cultura de ódio, uma cultura realmente de preconceito e discriminação a todas aquelas pessoas que não se enquadram dentro de padrões sociais estipulados. E aí nós vamos falar da mulher, nós vamos falar não só dos crimes de racismo, mas também muitas vezes vamos falar da violência de gênero, né? Violência em razão da classe e também todo esse recorte de raça que nós trabalhamos na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. E, digamos assim, nesse tempo que a senhora está como titular dessa delegacia, a senhora observa que tem alguns crimes de preconceito que estão predominantes, digamos assim?
O preconceito predominante em termos, eu digo de registro de ocorrência, porque é a estatística que nós temos, mas nós sabemos que é, na verdade, o que mais se apresenta na nossa sociedade, é o preconceito raça-cor, né? Esse recorte de cor da pele é um recorte feito pela legislação. Realmente, quando a gente fala de raça, nós tivemos várias fases e várias perspectivas do racismo, né? Racismo científico, racismo literário, racismo de todas, né? Institucional, estrutural, individual, linguístico. A gente tem várias manifestações de racismo. Mas desde a década de 90, especificamente, quando se começa a estudar, os geneticistas começam a estudar o genoma humano, realmente a gente quebra toda essa pseudociência que sustentava alguma diferença em razão de raças. E se estabelece realmente, de maneira científica, né, como uma validação de que só temos uma única raça, que é a raça humana. Mas enquanto nós tivermos categorias sociais que sofram algum tipo de segregação, em razão, seja da cor da pele, seja da origem, seja da religião, ou seja, qualquer outro critério, né, que se estipule socialmente como algo que foge a padrões de normalidade ou padrões de privilégios criados pela sociedade, a gente precisa, do ponto de vista ainda sociopolítico, trabalhar com essa terminologia do racismo, e é por isso que se sustenta, e a gente fala sim, e precisa enfrentar e até quebrar, né, esse mito da democracia racial, que nós já sabemos, e os indicadores nos mostram isso, de que nós temos sim, né, fortes características, fortes marcadores raciais no nosso país, e infelizmente o nosso estado figurando aí como sendo um dos estados mais racistas, né, de todos os entes federativos. Infelizmente. Jair, eu queria te perguntar a questão de como você observa hoje em dia a questão do preconceito na sociedade moderna. Olha, meu caro, mas eu antes gostaria de prestar uma homenagem à nossa delegada, né, porque é um avanço da Polícia Civil, um avanço importante, viu? Nesse combate ao preconceito racial, eu que sou jovem há mais tempo, digo assim, nós começamos uma luta contra uma editora de livros neonazistas que existia em Porto Alegre, na década de 80. Não havia uma delegacia. Nosso grande parceiro primeiro foi, então, chefe de polícia, Dr. Newton Miller Rodrigues, falecido agora dia 31 de dezembro. Depois, uma figura dentro do cenário da Polícia, que teve um papel importantíssimo, foi o delegado Paulo Jardim, que estudou muito essa questão e muito nos ajudou. Então, assim, na medida em que a gente vai avançando, quer dizer, no tempo que não havia uma delegacia especializada, o delegado Jardim teve que estudar, teve que se dedicar. Até porque eu lembro quando eu procurei na primeira delegacia de polícia, ele foi buscar um enquadramento do Código Penal. Eu disse, não, doutor, somos na legislação extravagante, então é lá que estava a questão. Sabe, então, assim, que são avanços, isso é importante, é muito importante. Então hoje nós temos uma delegacia especializada, tendo à frente uma delegada que procura responder a essa necessidade. Num momento onde as coisas, digamos assim, a humanidade, né, ela avança, mas ela avança para o bem e para o mal. Né? Então hoje os meios de comunicação, eles estão avançadíssimos. As várias formas de comunicação. E o crime circula aí também. Né? A discriminação de qualquer gênero circula aí. Não é? Especialmente nesses meios eletrônicos de comunicação. E aí, de novo, dentro de uma instituição chamada polícia, que tem que coibir esse tipo de comportamento, vem a necessidade de um conhecimento tecnológico muito especializado nesse combate. A polícia tem hoje, a Polícia Federal tem uma delegacia dos crimes, não é, de informática. Veja como... Mas, lamentavelmente, essa questão, especialmente do preconceito, né, no Brasil, é muito complexa. Muito complexa. Veja assim, ó, grandes autores brasileiros, Freire, Buarque de Holanda, falam no brasileiro cordial, em democracia racial. Mas isso é ficção legal, isso é ficção, assim, não acontece no cotidiano.
Então é difícil você avançar, é muito difícil. Esse preconceito brasileiro, ele é tão malvado que o brasileiro inventou uma coisa fantástica, né? Negro de alma branca. O que é isso, gente? Sabe? Veja, então esse negro eu aceito que ele tem alma branca. O que é isso? Percebe assim, ó? Nos Estados Unidos, isso é escrachado, absolutamente escrachado. O enfrentamento é muito mais fácil. O nosso ele é muito velado, ele é cheio de nuances. Mas eu volto à questão, sabe, da educação. Volto à questão da educação. Mas não só do setor racista da nossa sociedade, mas da vítima também, sabe? Agora eu falo da minha experiência. Tempos atrás, nós fomos procurados por uma jovem negra casada com um branco. Os dois com curso superior. Portanto, nada de ignorância. Os dois cursos superior. Ela muitíssimo bem empregada. Funcionária pública federal de alto nível. E no condomínio que residiam, ela tinha um carro importado, lindo carro. O carro foi arranhado por uma vizinha. Também muito qualificada vizinha. Me procurou buscando orientação o que fazer. E o primeiro passo é uma ocorrência policial. Esse é o primeiro passo. E depois prosseguimos. O senhor me dá um tempo para pensar? Quanto tempo tu quiser, tu é vítima. Passados uns dias ela volta e diz assim, desisti. E tudo bem, respeito, mas tu poderia me dizer por que desistiu? Não, a gente vive num condomínio e esse tipo de enfrentamento eu ficaria mal perante os outros vizinhos. Essa é a razão. Lamento muito. Então, me chama sempre a atenção. A vítima também tem que ser educada dos seus direitos e de que ela nunca deve abrir mão desses direitos. Não? Porque não basta você ter no Estado, não, setores que darão apoio e tal. No caso, uma delegacia especializada, não basta. Mas a vítima tem que ter consciência. Então, o número de ocorrências, doutora, aumentaria bastante mais, não? Se as vítimas tivessem consciência e desta necessidade. Porque você não pode pegar pela orelha e levar o sujeito na delegacia, olha, registra uma ocorrência. Não é? Então, esta consciência coletiva, ela é fundamental, para a gente avançar. Porque as formas de cometer esse tipo de crime, com as novas tecnologias que estão aí, se multiplicam também. Exatamente na mesma proporção se multiplicam. Então hoje você entra na internet, você tem alguns sites, eu vou chamar de sites, eu sou muito analfabeto nisso, que são racistas, extremamente racistas, assintosamente racistas. Estão aí. Muitos deles estão hospedados fora do Brasil. Então é de difícil ação. Sites neonazistas estão hospedados na Argentina, em Portugal, nos Estados Unidos, a maioria. Então dificulta muito a ação. São as consequências da modernidade. E a falta dessa criação de uma consciência coletiva. Delegada, queria lhe perguntar, a senhora está há quanto tempo titular da Delegacia de Intolerância? 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, a senhora já se deparou com algum caso que, durante toda a sua trajetória na Polícia Civil, que, estando na Delegacia de Intolerância, que lhe marcou de alguma forma? Na verdade, vários casos, né? E casos como este que inauguram ali a manchete do programa, são casos cotidianos na nossa delegacia. O que mais aparece, como eu falei, são os preconceitos em razão da cor da pele, as injúrias raciais
e muitas agressões físicas, perseguições, hostilidades gratuitas, né, que independem. Eu sempre gosto de falar e destacar que o racismo não é só injúria racial. Não precisa ter um xingamento racista para a gente configurar o crime de racismo. O racismo, ele muitas vezes, e na maioria das vezes, ele se apresenta de uma maneira velada, mascarada, silenciosa. O próprio silenciamento da população negra já é uma forma de racismo. O racismo estrutural, ele é uma forma de racismo. A maneira como se trata, de maneira diferente, muitas vezes, numa loja, num espaço público, é racismo, quando tu trata de maneira diferente determinada pessoa do outro grupo de pessoas, né, que são atendidas ou que frequentam aquele local. Então, a gente procura ter um olhar, e isso que o Jair fala, eu gostaria de pegar um gancho nisso, em relação à vítima. Muitas dessas vítimas estão conscientes dos seus direitos, algumas não estão, realmente desconhecem que há várias formas de manifestação do racismo. E às vezes por não terem sido xingadas ou não tendo sido feito algum tipo de verbalização, né, ou externado aquele preconceito e ter sido o crime configurado de uma maneira mais omissiva ou mais silenciosa, às vezes não identifica. Mas mesmo aquelas que identificam, o sofrimento, a exposição, né, é tão grande quando ela vai a uma delegacia, e eu sempre faço analogia muito com a violência contra a mulher, porque as pessoas estão mais acostumadas a enxergar e a rede está mais também acostumada a trabalhar com as violências de gênero. Mas por que menos de 10% das mulheres que sofrem violência, e nos casos de racismo não chega a 8%, denunciam os fatos que sofrem? Alguns por desconhecimento, mas a grande maioria porque é tão doloroso. Há uma relação muitas vezes que se estabelece, né, até de dependência ou de codependência. Há vergonha, há culpa, há a vontade de não se expor, ou será que isso foi, ou será que não foi, quando a coisa, né, quando a violência ela é mais velada, e principalmente a questão da dor. Há não só um sofrimento psíquico, mas muitas vezes um adoecimento psíquico, porque são violências reiteradas, são violências cotidianas, são violências que acompanham aquelas pessoas ao longo de todo o ciclo de vida. E quando a gente trabalha com a população LGBT, a gente trabalha com vários indicadores ali, até que foram bem sinalizados no início do programa, mas se eu pegar, por exemplo, uma mulher trans negra, ela vai dizer: a cor da minha pele chega antes da minha identidade de gênero. Então, realmente, a cor da pele, mesmo quando há outros atravessamentos de violências ou outras interseccionalidades raciais, né, uma pessoa negra ela pode sofrer preconceito em vários espaços, ou a pessoa pode ser negra, a pessoa pode ser lésbica, ou trans, ou com deficiência, mas a cor da pele ela chega primeiro, ela fala mais alto. Ela é o que tem, é o tipo de violência que realmente mais causa sequelas, não só emocionais, não só físicas, quando há também uma violência física, mas realmente sequelas que muitas vezes são irreversíveis. Então é muito difícil. A gente fala que num sistema de opressão, e é por isso que é tão importante a gente nomear as opressões, né? Lélia Gonzalez já dizia isso, Djamila Ribeiro, a gente precisa dar nome. Então, quando a gente fala nesse mito da democracia racial, ou não enfrenta e não enxerga várias questões cotidianas como sendo assim manifestações racistas, extremamente racistas, a gente perde a oportunidade de também poder enfrentar de maneira correta e multidisciplinar, porque não é só com a polícia, não é só com processos, não é só o judiciário, na área da saúde, na área dos serviços públicos, mas com certeza, desenvolvendo também uma consciência coletiva, a educação, as escolas, as famílias também estando preparadas para lidar com essas questões. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma maneira muito mais articulada, muito mais macro, do que a gente pensar em segmentar essas violências, porque não tem como. A gente está falando do ser na sua integralidade, e ele vai sofrer o racismo em qualquer espaço. E ele vai sofrer racismo durante todos os dias da sua vida. Isso dito pelas pessoas que sofrem isso, né? De maneira, às vezes, completamente silenciosa. E quanto mais silencioso for, mais doloroso é. Porque primeiro eu não consigo me enxergar, não consigo identificar, eu tenho dúvidas quando eu não me questiono. Será que eu não fui competente o suficiente? Eu questiono muitas vezes a questão de mérito, né? A questão de será que eu não estava adequado para aquele local? Será que realmente... Porque muitas dessas pessoas vão utilizar outros subterfúgios, né, para mascarar questões de racismo. Então, mas o que mais me choca, eu vou dizer o que é ver o racismo dentro dos ambientes escolares. Hoje, grande parte das nossas ocorrências acontecem entre crianças e adolescentes no ambiente escolar.
E isso realmente me chocou quando eu cheguei à DPCI, porque a gente imagina que o racismo ou que a perpetuação do racismo de marcadores raciais sejam algo mais comuns das gerações antigas, das gerações que talvez tivessem menos acesso à informação, menos conhecimento, menos questionamento, menos problematização acerca do fenômeno social do racismo. Mas quando a gente vê crianças de 3, 4 anos, adolescentes, entre si, perpetuando expressões e atos racistas, isso realmente nos choca e nos faz questionar enquanto sociedade o quanto a gente ainda precisa avançar. Porque eu não posso responsabilizar criminalmente uma criança de 3 anos. Eu posso fazer, sim, como a gente geralmente faz, um trabalho mais preventivo com a família daquela criança ou até com a própria escola para saber de onde estão vindo, porque uma criança, ela reproduz. Né? Ela não tem um entendimento sobre aquela questão. E Mandela já dizia isso, ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele e pela sua origem ou pela sua religião. A gente aprende a odiar, nós somos ensinados a odiar. Então nós também podemos ser ensinados a amar, a respeitar, a entender o outro dentro das suas diferenças, porque nós somos diferentes, mas temos que ser iguais em direitos e oportunidades. Né? Essas diferenças não podem gerar desigualdades. Né? Então, quando a gente vai para qualquer ambiente, e a escola, acho que é o pequeno, né, o microcosmos aí do mundo, o primeiro ambiente onde a gente está inserido para aprender a se relacionar, a socializar, não é só o conteúdo, mas principalmente a socialização, a gente começa a se deparar de uma maneira muitas vezes até naturalizada com o fenômeno social do racismo. E isso realmente me choca e isso realmente me preocupa. E são as crianças de hoje que formam os cidadãos adultos de amanhã, né? Então, Exatamente. você já está vindo de berço, digamos assim, como é que vai ser quando essa criança se tornar um adulto e se deparar com o mundo real, né? Exatamente. Assim como essa outra criança que sofre, que já está sofrendo, ela acaba muitas vezes, e por isso o efeito da vítima, né, ou da vítima ideal, ela acaba muitas vezes não tendo ação, porque se ela entender isso como algo natural, ou como algo que é do sistema, que é da sociedade, por que ela vai enfrentar É tão doloroso um processo crime, é tão doloroso chegar numa delegacia e fazer um relato de uma violência sofrida que vai acionar muitos gatilhos, porque ela vai por uma violência, mas certamente ela vai ter um histórico de violências que ela vai se recordar e que vão fazê-la sofrer quando ela estiver fazendo aquela narrativa. Né? Então a gente precisa pensar realmente e compreender às vezes a dificuldade que as vítimas têm. Hoje, Jair, muitas das ocorrências que chegam à delegacia já chegam por terceiros que presenciaram, que filmaram, que se consternaram, porque às vezes a própria vítima ela fica tão pequena diante daquela violência, ela se sente tão constrangida que às vezes ela não tem ou não tem num primeiro momento, muitas vezes ela vai ter depois, quando alguém a alerta. Não raras vezes a ocorrência começa de um jeito, começa numa delegacia como uma lesão, como uma perseguição, como uma ameaça, e aí alguém identifica no caminho, não, mas para aí, que como pano de fundo tem o racismo. E aí, ou se remete, ou a própria vítima procura a nossa delegacia, ou um advogado instrui e diz, olha, procura porque isso é racismo. Porque o racismo ele nem sempre é explícito, como a gente percebe nessas notícias. Muitas vezes, e na maioria das vezes, ele é bem silencioso. E quanto mais silencioso, mais adoecedor ele é. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois agora, começando pela resposta do Jair. Atualmente a gente vê, é possível de se observar que as pessoas elas praticam preconceitos não se importando com a era digital que a gente vive hoje. Que todo mundo puxa um celular, começa a filmar e muitas vezes elas estão vendo que estão sendo filmadas e mesmo assim praticam preconceito contra raça, contra gênero, contra questões religiosas. O que vocês acreditam que acaba, mesmo sendo filmada e que essas imagens ganhando repercussão, elas mesmo assim se sentem encorajadas e não se preocupam com o que estão fazendo? Seria talvez por acreditar que a legislação é branda ou que de repente a situação não vai se solucionar? Provavelmente seja esta a questão. Mas como diz o gaúcho, me caiu os butiás do bolso. Essa informação da delegada de que o maior número de injúrias registrados na delegacia envolve crianças menores. E sabe, aí me caiu os butiás do bolso, porque, bem disse a delegada, a gente não nasce odiando. Não, o ser humano não nasce assim. Ele é induzido. Aonde? No seu meio familiar, que é o primeiro. Mas veja,
como eu sou jovem há mais tempo, eu insisto nisso. Eu sou do tempo que as pessoas tinham vergonha de ser racistas, sabe? Se tu apontasse o dedo, tu é racista, a pessoa ficava meio que indignada. Mas era racista, sim. Não sei o que aconteceu no mundo, mas aqui entre nós, especialmente, as pessoas se assumem hoje como racistas. Fazem esse discurso de ódio feroz, sabendo que estão sendo gravados. Parece que até buscando uma publicidade. Isto é novo, sabe? Isto é novo. E eu tenho visto muito disso. Sabe? A pessoa flagrada, e hoje cada um carrega um celular no bolso, né? E já começa a gravar. E a pessoa parece que se entusiasma ao perceber que está sendo gravado. Mas isso aí eu acredito que é mais para especialistas da área comportamental. Né? Isso é para psicólogos e psiquiatras, porque eu não consigo entender. Não é? Porque é uma evolução. Se antes, e até bem recentemente, as pessoas tinham vergonha de ser apontadas, hoje publicitam. E, especialmente, há muitos casos, não? Que envolve o motoboy, não? O entregador, aonde chega com a entrega a qualquer desavença, e se for negro, e o grande número são de negros, não? A primeira coisa não é que o serviço foi desatencioso, não, vai para ofensa racial, vai para injúria racial. Impressionante, né? Impressionante isso. E o número se multiplica. O que está vendo? O que está acontecendo? Não sei em outros países, mas aqui no Brasil, olha, está endêmico isso, sabe? Eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Realmente a resposta não é fácil, né? Eu acho que a gente pode reflexionar em relação a algumas questões. Primeiro, trabalhando com isso, né? Atendendo e ouvindo muito, principalmente os suspeitos, porque eu digo as vítimas, a gente mais ou menos já conhece a tônica da violência, mas quando a gente ouve o suspeito, aí é que realmente cai os butiá, porque daí eles vão dar todo tipo de justificativa para aquela conduta. Primeiro que a maioria deles se sentem absolutamente legitimados. Eles não acham que aquilo é racismo, e quando se identifica, eles dizem, mas foi uma brincadeira. Né? Então, eu gosto sempre de citar essa questão da brincadeira, porque o racismo recreativo ele não só é crime, como ele tem a pena mais alta. A legislação prevê, nós tivemos uma alteração recente aí na lei de racismo, e justamente porque a questão de se utilizar de piadas racistas para perpetuar, né, características e marcadores raciais é algo extremamente comum, infelizmente. As pessoas não só riem, como às vezes compartilham, publicam, e isso vai pegando, aquilo vai marcando. O humor, ele é uma maneira que tem da gente reproduzir tudo com muito mais facilidade, né? E muitas vezes de nem se questionar sobre a natureza ou sobre o quanto aquilo ofende e agride determinadas categorias, né? Então a gente percebe isso, uma legitimidade muito grande das pessoas que cometem esse tipo de conduta. Outra coisa é que a gente vive numa sociedade muito polarizada. Então, toda tese tem uma antítese, tem uma antitese, né? Então, se determinadas pessoas ou grupos ou movimentos sociais ganham corpo, ganham espaço, ganham voz, como a gente percebe hoje, que são as minorias sociais, que hoje têm voz, que hoje têm representatividade, né? Que hoje há uma intelectualidade, uma produção de conhecimento, ou seja, aquilo que era silenciado, aquilo que se colocava para baixo do tapete, hoje isso ganhou o mundo. Então, todos aqueles detentores de privilégios sociais se incomodam, se afrontam com isso e se sentem no mesmo direito de defender. É como se fosse nós versus eles, né? Uma guerra, né? Como o Marx dizia, aquela luta de classes. Então essas lutas, essas polarizações, elas existem, e com a rede social isso ficou ainda mais intenso, né? Todo mundo se sente hoje muito autorizado de chegar, e realmente isso é uma coisa que eu fico pasma, porque algo que está escrito na rede social é uma prova irrefutável. Eu vou dizer que até eu gosto quando isso acontece, porque eu não tenho dúvida quanto à prova da materialidade. O pior é quando ele é silencioso, a gente não tem muitas vezes como provar que aquela atitude tem um fundo racial. Agora, quando a pessoa coloca, imagina numa rede social, num grupo em que centenas, milhares de pessoas terão acesso, podem printar, e se não printarem, a gente vai lá, pede quebra, tem toda a prova, mas ainda assim a pessoa se sente no direito de defender o que ela chama de liberdade de expressão. Eu não sou obrigado a...
né? Não sou obrigada a gostar, não sou obrigada a aceitar, eu não sou obrigada a isso, os negros também são racistas e vice-versa, todas as coisas que a gente ouve, né, cotidianamente, infelizmente, se reproduzindo por aí. Né? Então, há várias questões. Eu acho que essa questão da polarização, isso o próprio STF já diz, inclusive pela primeira vez no caso Elvanger, que é essa questão dessas publicações neonazistas, é um dos primeiros casos em que o STF defende não só continuar se trabalhando com o termo de racismo do ponto de vista sociopolítico, inclusive abrangendo e incluindo outras categorias sociais, bem como defende que liberdade de expressão não pode ser alegada e não pode ser uma escusa para qualquer gesto, qualquer ato de violação de direitos humanos, como é o racismo. Eu quero pegar um gancho que o Jair trouxe anteriormente com a questão da vítima procurar realmente fazer a denúncia. A partir do momento que ela faz a denúncia, quais são as principais dificuldades na hora de fazer a investigação dos casos? A principal dificuldade é o racismo silencioso, né? O racismo velado. Né? A gente tem, além do artigo 2º-A, que é a injúria racial, que é aquele crime que as pessoas percebem com mais naturalidade, a gente tem várias restrições de direitos em determinados espaços. Nós temos 14 figuras típicas na lei de racismo, mas o segundo crime mais registrado, além da injúria racial, é o que nós chamamos de um delito subsidiário, que é a prática discriminatória. O que é isso? Pode ser uma negativa de direito, pode ser um tratamento diferenciado, pode ser um não te aceitar ou dizer de maneira genérica, né? Tratar de maneira genérica, não a pessoa específica, ou seja, não ofende aquela honra individual, somente a honra subjetiva, mas de alguma maneira atinge toda aquela categoria social. Então, essas violências silenciosas, elas são difíceis a gente produzir a materialidade. Então, realmente, isso dificulta muito o trabalho de investigação. Mas, felizmente, a gente tem tido cada vez mais as provas indiciárias sendo aceitas no Poder Judiciário como provas. O que é uma prova indiciária, que é a estratégia que a gente usa na maioria das vezes? Muitas vezes a gente tem acesso a câmeras, muitas vezes a gente vai ter testemunhas, muitas vezes a gente vai ter até a questão do silenciamento. Como aquela pessoa trata pessoas não negras? Como ela trata alunos negros? Eu vou falar aqui um caso específico que a gente tem de uma orientadora, né, num curso, numa faculdade, né, aqui do estado, do Rio Grande do Sul, em que ela deixa de atender, ou nem melhor, ela nem responde alunos negros. Essa é a conduta. Ela não responde, ela não cometeu, não xingou, não tratou mal, ela simplesmente não responde. Todos os alunos negros acabaram, né, procurando ela, depois ela não respondeu, se afastaram. O caso chegou pra gente. Como é que a gente faz uma prova dessa? A gente vai ter que olhar para todo um histórico de como ela trata, como ela responde a outros alunos brancos e como ela se refere ou deixa, né, de responder a alunos negros. Então, isso é uma prova indiciária. Essa é uma prova difícil e muitas vezes questionável. Né? Questionável, deixa uma margem muitas vezes para a defesa acabar dando qualquer outra justificativa e geralmente são muitas as justificativas que se apresentam para aquele caso específico. A meritocracia é uma desculpa que aparece muito, né? Você não atendeu o perfil, não é porque você é negro, porque você não atendeu o perfil ou porque você não tem as aptidões que esse local exige, etc. Então, o mais difícil, é claro, além de levar a vítima até a delegacia, realmente a gente conseguir encorajar e motivar, e é por isso que eu trouxe a questão dos indicadores, porque a gente sabe que o racismo ele não aumentou 200% em 2 anos. As ocorrências policiais aumentaram 200%, o que para a gente é um dado até positivo, porque eu só consigo enfrentar aquilo que eu conheço, aquilo que tem um diagnóstico, né? Aqueles casos que aparecem. Aqueles casos que não aparecem, infelizmente, não vão deixar de existir, mas a gente não vai ter condições de dar uma resposta, o Estado não vai ter condições de dar uma resposta, né, para aquela pessoa, para aquela vítima, para aquele grupo de pessoas que foi afetado com a violência. Difícil. Jair, queria te perguntar a questão, anteriormente o senhor trouxe sobre o preconceito estar já nas tecnologias. Queria saber do senhor de que forma as tecnologias podem contribuir para a gente reduzir os preconceitos. Isso seria um grande antídoto, se bem usado. Se bem usado. É possível, não? Todo um trabalho pedagógico nessa linha. É possível, não? Aproveitando essas tecnologias novas de comunicação. Quer dizer, eu sou do tempo que as pessoas liam jornal. Hoje quase ninguém lê jornal. Não? Tu te informa onde? Via internet. Hoje as redes
fantásticas. Não é? Elas levam boa informação e levam péssima informação. Não é? O famoso fake news funciona, circula fortemente. Mas eu não vou negar que é de utilidade, né, você usar estas plataformas para comunicação num trabalho pedagógico, da criação de consciência. A gente precisa chamar gente que conheça pedagogia. Não? E no Brasil nós temos, sabe? Não preciso nem buscar no exterior, nós temos gente muito qualificada, não? Capaz de produzir. Não? Assim, nós mesmos, sabe? Já de um tempo para cá nós entendemos que publicar livros ou apostilhas não adianta. Num país em que não se lê. Não? Sabe que nós, em todo o Brasil, temos menos livrarias que em Buenos Aires? Terrível, não? Mas, em contrapartida, a Rede Globo domesticou o público brasileiro. Não é? Então, tu te informa e tu busca conhecimento nessa caixinha que brilha. Isso tem que ser usado também. Não é? Tem que ser usado. Nesse esforço, mesmo eu sendo repetitivo, de criação de consciência. Mas eu vou aproveitar porque essa oportunidade que a delegada nos oferece, né, onde ela fala nesse racismo, esse preconceito velado, diz que não aparece. Né? Então eu estava lembrando assim, de estatísticas do Ministério do Trabalho. Os negros, em média, recebem um salário 30% menor do que o branco, nas mesmas funções exercidas. E quando se trata de mulher negra, então sim, aí desaba. O que é isto? Um engenheiro branco e um engenheiro negro, por que eles têm uma diferença salarial de 30%? E saíram do mesmo banco acadêmico. Mas estatisticamente se comprova isso. Não é a forma racista, não é, da sociedade se expressar veladamente. Então, isso tudo tem que ser combatido. Tudo tem que ser combatido. A gente fala na sociedade americana extremamente racista. Mas se tu olhares o número de negros, professores acadêmicos, e comparar com o Brasil, é fantástico. Juízes, promotores negros, é uma coisa, muito mais do que nós. E se diz no Brasil que o nosso Congresso Nacional é a fotografia do país. Olha lá. Eu acho que não, não. A população negra, hoje, ultrapassa os 50% no Brasil. Ultrapassa. Chega ao redor de 55%. E eu olho o Congresso Nacional e não vejo isso. Percebe? E é lá que se faz as leis. Não é? É ali que tu traça... O que é uma lei, se não regras de convívio social? Como é que nós vamos conviver? Então, quem produz as regras de convívio social, absolutamente não é o retrato da sociedade brasileira. Não é? Então, veja como é preciso evoluir. É preciso evoluir muito. Não é? E esta é uma oportunidade da gente falar no assunto. Sabe que não existe muito. Não é? Raramente a imprensa abre espaços para esse tipo de conversa. Não vamos falar sobre o preconceito racial, não é, de gênero. Não? Vamos falar sobre isso. E isso faz falta. Num caminho civilizatório, sabe? Nós precisamos avançar. Não é? Esse tema direitos humanos, eu sempre digo assim, ele é antigo, ele é muito antigo. E ele se expressava lá nos primórdios, não é? Na religião, sabia disso? Ninguém fala de direitos humanos, isso é bem moderno. Não é? Mas era através da religião. Eu sempre chamo a atenção assim, ó. Sabe que lá no Oriente Médio, árabes e judeus vivem um conflito, não é, milenar.
Eles têm religiões diferentes, as religiões são diferentes. Mas as duas religiões dizem que comer carne de porco é pecado. Interessante. Sabe por quê? Porque o porco é um animal antissocial. A vida acontecia no oásis. E o porco consome muita água. Então a presença de um porco no oásis significa tirar 4, 5, 6 pessoas do oásis. Então é antissocial. Mas tem animais sociais? Tem, camelo, cabra, que vão pastar fora do oásis e trazem aquela fotossíntese para dentro do oásis. Eles são sociais. Como é que eles resolviam? É pecado. E pecado não se discute. É uma regra de convívio social. E assim foi se desenvolvendo. Nós vamos falar em direitos humanos agora, expressamente na Revolução Francesa. Foi ontem, né? Historicamente foi ontem. Direitos do homem e do cidadão. 48 é a Declaração Universal, mas que vem evoluindo através das convenções, especialmente as convenções que tratam do tema do racismo, não é? Do preconceito racial, de gênero, os direitos das mulheres, as convenções. Quer dizer, a humanidade vem andando, mas o Brasil anda num ritmo muito mais lento. Nós vamos acelerar isso, sabe? E como é que se acelera? Com discussões. Não? Vamos discutir isso. Vamos mostrar o que está acontecendo. Todos os elementos que hoje se tem, eles nos ajudam a refletir sobre, não? E propondo regras. E aí chegar um momento, sabe, em que realmente seremos iguais. No Brasil tem alguém que são mais iguais, né? Isto existe, nós precisamos combater isso, né? De qualquer forma. Né? E aí temos que estabelecer essa discussão. E agora, esse último censo já foi muito bom, sabe? Porque eu lembro que 2 censos anteriores se fez uma campanha Responda com bom senso o censo. Porque não se assumiam como negros na hora da pesquisa. Então, a gente tinha uma realidade que não estava expressa no censo, rapaz. Veja só que coisa incrível. Hoje já está bem melhor. Então, por isso que a gente pode dizer assim, que mais de 50% da população é negra no Brasil. E aí? Todos pensaram sobre isso, nos debruçaram sobre isso. E a partir daí, sim, estabelecer, inclusive, políticas públicas, não é? De que haja esta integração. Porque não chega a ser um apartheid, não é? Expresso, mas ele existe. O que é triste. Bom, passou muito rápido, infelizmente o tempo do nosso programa já está se esgotando, mas eu queria só para a gente encerrar, delegada, a pessoa que sofreu algum ato de preconceito, algum ato seja de intolerância religiosa, que a gente vê que infelizmente também é uma coisa que vem crescendo Sim. nos últimos tempos, quais os canais para ela fazer a denúncia? Bom, vamos lá. A pessoa pode procurar qualquer delegacia de polícia, né? Em Porto Alegre e em Santa Maria nós temos a delegacia especializada no combate aos crimes de intolerância. Nós estamos atualmente no Palácio da Polícia, junto à Delegacia do Idoso, porque nós tivemos a nossa casa, a nossa delegacia totalmente afetada durante as enchentes. Nós ficávamos lá na Presidente Roosevelt, então ainda estamos sem uma casa nova. Então, por enquanto, estamos ali no Palácio da Polícia. Mas nós inauguramos agora em outubro do ano passado a DOL Diversidade, que é a Delegacia Online da Diversidade, onde a gente tem a possibilidade de qualquer pessoa, até porque a gente sabe que é uma população que historicamente não se sentia bem ou até muitas vezes foi criminalizado pela própria polícia, acho que o Jair também destacou isso, né? População LGBT, população negra, então muitos não se sentem à vontade de procurar uma delegacia, muito menos qualquer delegacia. Então também é possível fazer esse registro de maneira online, né? Pelo site da Polícia Civil tem a delegacia online, que a gente chama de DOL, onde tem todos os banners de cada uma das categorias, ou seja, de cada uma das violências dos crimes de preconceito. Preconceito religião, preconceito raça-cor,
preconceito pessoa com deficiência, preconceito procedência nacional, que é a xenofobia, apologia ao nazismo. Todos têm as suas caixinhas próprias de maneira bem autoexplicativa para que se possa fazer o registro de ocorrência, que depois vai ser encaminhado, sim, em Porto Alegre, para a nossa delegacia. A gente tem também um canal de denúncia, né, que é um canal que a gente sempre divulga muito, é um canal que teve uma grande adesão da população desde a pandemia e que até hoje a gente continua usando, isso para terceiros, pessoas que presenciam, né, atos de violência, o que tem sido cada vez mais comum, essas denúncias por terceiras pessoas, que é o WhatsApp da Polícia Civil. É um WhatsApp para todo o estado, só para mandar a mensagem, que é o WhatsApp 5198-444-0606. Tá? Esse para denúncias não é um canal de atendimento de ocorrência. Se estiver sofrendo a violência, é a Brigada Militar o primeiro atendimento, né? O Disque 190, mas quando a violência já aconteceu, aí sim, no momento do registro de ocorrência, é necessário procurar a Polícia Civil. Mas a gente sempre pede, nos procurem, né? Não se preocupem com a questão da prova. A gente percebe que muitas vezes as pessoas se sentem um pouco desmotivadas porque não tem nenhuma prova. Quem tem que buscar a prova é a polícia. Esse é o nosso trabalho. A gente tem inúmeras maneiras de buscar essa materialidade, essa prova da materialidade. Como eu falei, dei até um exemplo dos crimes mais difíceis, que são os crimes que não deixam nenhum vestígio, né? Nenhuma materialidade. Ainda assim, a gente tem conseguido condenações. Então, o importante é que nos procurem, não só para responsabilização criminal, mas principalmente para gerar uma estatística. A gente precisa desses dados. Esses dados são importantes para a gente enxergar esse racismo, para a gente enxergar quais grupos são mais atingidos pelos crimes de racismo e poder traçar aí estratégias, ações e políticas públicas de enfrentamento a esse problema social que é o racismo. Delegada Tatiana Bastos, delegada titular da Delegacia de Combate à Intolerância, Jair Kirsch, presidente do Movimento de Direitos Humanos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje e tenham um bom 2025, o ano ainda está começando, tem muito pela frente. Muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada, a gente que agradece. Um feliz ano a todos. A gente fica por aqui. Caso você tenha sintonizado a TV Câmara há pouco, pegou o finalzinho do programa, já essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube. Você segue agora com a nossa programação. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima.